Boa noite a todos, bem-vindos ao Encontro com o Evangelho. Estamos iniciando esse encontro tão gostoso com os ensinamentos de Jesus, acerenando o nosso coração, a nossa mente, mentalizando a figura de Jesus, sorrindo, estendendo seus braços, e nós vamos indo em direção de Jesus, abraçando esse amigo querido e agradecemos ao Mestre por tantos ensinamentos libertadores. E te pedimos, Jesus, que derrame as suas bênçãos sobre nós, que possamos compreender os seus ensinamentos, que tenhamos a coragem de vivenciá-los, que possamos, Jesus, superar as nossas deficiências, vencer as nossas paixões, e assim, Senhor, que tenhamos paciência, tolerância, bom ânimo, para seguirmos nessa caminhada de aprendizado. Que a Tua luz possa se esparramar por todos os nossos lares, que possamos sentir, Jesus, o Teu amor, nos envolvendo a todos também que irão ouvir este encontro mais tarde, que todos sintam a sua presença, que Maria Santíssima também nos ampare, dulcifique os nossos corações, e que juntos possamos continuar sempre aprendendo. E assim, com Jesus, com Maria, com toda essa equipe espiritual que nos ampara, nos fortalece, com o nosso mentor amigo, que com tanto amor nos inspira, nós vamos agradecendo a Deus pela vida e rogando ao Pai que possamos continuar aproveitando todas as oportunidades que a vida nos oferece para a nossa iluminação. E assim, mentalmente, nós vamos com os corações felizes dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E que Jesus possa envolver o Mário em vibrações de fortalecimento, de sustentação, de serenidade, para que ele possa, Senhor, passar o conteúdo do seu estudo e que tenhamos condições de compreendê-lo. Que assim seja. Boa noite a todos. Essa semana veio uma intuição muito forte de falarmos um assunto que pesa muito, às vezes, na mente, nos corações de muitas pessoas. E o nome que brotou é Não Consigo Perdoar. Então, fomos trabalhando esse tema do perdão e reparamos que muitas pessoas dizem que não conseguem perdoar quem as fere, quem as magoa, quem as calunia. Outras pessoas, às vezes, procuram na casa espírita o plantão e dizem: eu não consigo perdoar a mim mesmo.
Então, são pessoas assim que vivem numa infelicidade muito grande, numa tristeza, uma melancolia, dado a incapacidade de perdoar. Lendo sobre Divaldo, encontrei um caso que ele conta, que bem no início dos anos 40, é o caso de uma... Ele foi chamado, melhor dizendo, nos anos 90, numa das viagens que ele fez, recebeu um bilhete de uma senhora de nome Ilse, que gostaria de falar com ele, que precisava muito falar com ele. Ele estava, não lembro o país, acho que era os Estados Unidos. E disse aquela pessoa que recebeu o recado, porque os lugares que ele ia, porque agora pela condição física não tem saído do Brasil, disse a pessoa que anotou o recado que a pessoa poderia procurá-lo e viu lá na agenda uma disponibilidade de horário, e assim recebeu uma senhora, diz ele, muito bonita, já com 70 anos, ou perto, ou um pouco mais, eu não lembro, mas uma idade no entorno de 70 anos, e diz ele muito bonita, dizia ser inglesa. Mas ele notava, o Divaldo diz que não fala inglês, mas quando precisa ele fala. É a mediunidade, né? Nós estudamos bem isso. E ele notou que o sotaque não era de um inglês britânico, tampouco americano. Havia um sotaque, ele não conseguia definir. E a conversa foi transcorrendo tão cordial, tão... Imagina o acolhimento que o Divaldo ofereceu, e a mulher, com alguns minutos de conversa, confidenciou: eu não sou britânica. Eu nasci na Polônia. E é sobre isso que eu queria falar. Porque na época da Segunda Guerra, os nazistas invadiram a Polônia. Eu tinha 22 anos, diz essa senhora, com 70 aproximadamente. E havia duas filas. Eu informei ser católica e seguia por uma fila. Outras pessoas diziam ser católicos para evitar de serem presos pelos nazistas, porque eles perseguiam judeus. E fizeram duas filas. Uma que entrava num campo de concentração que eles criaram e outra que seguia, dando liberdade às pessoas para irem para suas casas. E nesse andar das filas, de repente eu estava do lado de uma jovem senhora com uma criança no colo. E ela disse para mim: pegue, pegue, senão ela também vai morrer junto comigo. E Ilse disse: eu não peguei. Pois naquela noite em diante eu não conseguia dormir. Aqueles olhinhos inocentes, uma criança assustada, precisando de um lar, de um carinho, talvez de um leite. E eu pensei só em mim. E a partir de então, Senhor Divaldo, dizia, eu nunca mais me perdoei. Eu não consigo me perdoar. Já procurei psicólogos, até tratamento psiquiátrico já fiz. Procurei curandeiros, procurei tantos terapeutas,
procurei religiões, filosofias, procurei uma série de coisas, mas eu não consigo me perdoar. E há muitos casos assim espalhados pelo mundo. Pessoas que no seu íntimo carregam uma culpa, um peso, um passo mal dado, que não aproveitaram alguma situação e que carregam isso consigo. E disse ela de volta, que em algum lugar, em alguma filosofia, alguma crença, disseram, se você falar do seu coração para 14 pessoas do bem, você conseguirá se perdoar. Não sabemos o que deu à vida dela. O que sabemos é que Divaldo deu todo o amparo, e Divaldo procurou tirar, ajudá-la a tirar de dentro de si essa culpa, esse peso incrível que ela estava carregando. Então, com essa introdução, fica o nosso pensar naquelas pessoas que às vezes estão caladas, que às vezes estão fechadas em si, porque carregam uma culpa que às vezes nem deveriam carregar. Este é um caso extremo, que essa senhora de nome Ilse, quando mais jovem, com medo de também ser presa, de ser direcionada por uma câmara de concentração nazista, não acolheu uma criança. Então fui atrás daquilo que poderia encontrar nos ensinos espíritas, daquilo que poderia encontrar em Jesus, para desenvolver um tema tão delicado quanto a incapacidade de se perdoar. Felizmente, graças aos bons espíritos que nos assistem no self, encontrei uma passagem de Tomé. Viu? Porque não podemos ficar com a imagem só de Tomé, o ver para crer. Tomé, na sua vivência, vai nos ajudar aqui. Tomé, ele tinha, assim, uma ligação muito íntima, né? De coração para coração, com Isaías e com Eliseu. Eliseu foi sucessor de Isaías. Um dia poderemos tratar desse tema, que também é muito importante. Isaías, prevendo já que partiria desta vida na terra, entrega a Eliseu. Tem toda uma história nisso, não dá tempo hoje de falar. Mas o fato é que Tomé tinha estreita ligação sentimental, não sabia explicar. A doutrina espírita explica certas ligações sentimentais através de vivências que já tivemos em outras vidas na Terra. Mas Tomé não sabia disso e não havia a literatura espírita que pudesse ajudar Tomé a compreender. Mas o fato é que ele tinha um sentimento muito, 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 muito amoroso, tanto por Isaías quanto por Eliseu. Em uma determinada fase da sua vida, picado por um inseto, nós vamos encontrar Tomé enfermo, uma enfermidade muito delicada, porque ele estava com febre incontrolada e no seu leito, sofrendo as consequências que nós sabemos que a febre traz, né? Então ele tinha delírios. E quando eu li essa vivência, eu não consigo definir se era um delírio
ou se era um delírio mediúnico, um transe mediúnico, um sonambulismo mediúnico que estudamos em educação mediúnica no self. Então ele alternava momentos que ele falava, momentos que ele sorria, momentos que ele cantava, momentos que ele chorava. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Às vezes sacudiam Tomé, mas ele não saía daquele transe que ele se encontrava, porque ele estava diante de Eliseu. Frequentem as escolas do self. Em algum momento, na escola mediúnica, vão compreender como isso se processa. Hoje, infelizmente, não dá tempo de falar. Então, Tomé estava recebendo Eliseu no seu leito de dor, ali, de sofrimento. Isso é muito comum, muitas pessoas passam por isso, poucas se lembram que passaram. Mas Tomé lembrou, porque ele dá uma despertada, ainda com febre, e vê as pessoas à sua volta e fala com uma, fala com outra, fala com outra. Pede água, pede alimentos e a conversa vai fluindo. E algumas horas depois já não tinha nem mais febre. E aquilo marcou Eliseu, marcou Tomé. Por que marcou Tomé? Porque Eliseu deixou uma lição para ele. Disse para ele: Tomé, passam-se os anos e nós também passamos. Tomé teve oportunidade junto de Isaías e junto de Eliseu de seguir um outro caminho, mas ainda não estava pronto. Mas agora, 7 séculos depois, 8 séculos depois, Tomé estava de novo aqui encarnado e Eliseu dava pistas para ele, dizendo: passam-se os anos, nós também passamos. Nós encarnados, né? Agora, o bem construído nunca é destruído. E nós, Tomé, nunca morremos. Eliseu estava dizendo para ele que o corpo fica, mas a alma segue, o espírito não morre. O espírito vive pela eternidade, do momento que foi criado por Deus, vive por toda a eternidade. Tomé, nós seguimos no trabalho. O trabalho de tornar conhecida a verdade. A verdade que nós vimos pelo selfie de Isaías, passando de um para outro, por João no Apocalipse, por Jesus, e pela codificação de Allan Kardec, que é o Espiritismo. Nunca vamos deixar, uma vez que entramos nesse caminho do trabalho, de mostrar a verdade, de fazer luz, de construir o bem, nunca mais vamos parar de levar a verdade por onde andarmos, de levar o respeito a Deus por onde passarmos, de desenvolvermos a harmonia entre as pessoas. Aquelas palavras parecia a terra seca. Tomé parecia a terra seca e aquelas palavras parecia a água da chuva que cai. Tomé absorvia com tanta sede aquilo que Eliseu falava, refletindo no seu íntimo. E Eliseu prosseguiu: mas você, Tomé,
tem uma força que te impede de ouvir Elias. Por isso, eu estou aqui. Eu quero falar diretamente para você, por mim e por ele, por Elias, que também está preocupado com os seus dias que virão. Então, falo por mim e falo por Elias. Tomé, você tem uma missão muito importante junto à luz, de ajudar a propagar a luz. Antes que você entrasse na carne, você já abraçou essa missão. Eliseu está dizendo, antes que Tomé reencarnasse, ainda no plano espiritual, ele já tinha assumido que faria a missão que Eliseu estava mostrando para ele que aconteceria. Então disse Eliseu, antes que entrasses na carne, você já abraçou essa missão. O que eu posso te dizer é, tenha confiança, porque você será discípulo do maior entre nós, do maior que a terra já conheceu. Você será discípulo do Cristo, o enviado pelo Pai na sua infinita misericórdia. Mas, Tomé, a tua estrutura espiritual mostra fraquezas quanto a perdoar. Eliseu via a composição do perispírito. Também não dá tempo de falar hoje de perispírito. O perispírito é um corpo que fica entre o espírito e o corpo físico. Ele reveste o espírito porque o espírito não é matéria e o corpo físico é. Então, Tomé tinha fraquezas como nós temos. Elas estão no corpo perispiritual. E Eliseu põe o dedo na ferida e diz, a tua fraqueza está na capacidade de perdoar. Mas eu te digo, Tomé, persista no aprendizado. E aqui eu faço um convite a todos. Matriculem-se nas escolas que o SELF tem. Estudem, aprendam, porque só o aprendizado, disse Eliseu a Tomé, persista no aprendizado com Jesus, com o Mestre que você vai conhecer. E com ele você vai aprender a unir confiança com a razão. Hoje aprendemos com Leon Denis, na filosofia espírita, que só aprendemos aquilo que a nossa razão aceita. Por isso o espiritismo é uma fé raciocinada, tem que passar pela razão. E aí sim teremos confiança. E Eliseu já falava assim para Tomé, você vai unir confiança e razão. Assim, você esquecerá as ofensas que irás receber. E esquecer as ofensas, Tomé, é perdoar. Saiba que estaremos te acompanhando aqui do plano espiritual. E não sou só eu, somos uma multidão de espíritos que estamos sob ordens do Cristo, que já está aí no meio que você vive. Somos uma multidão de espíritos ajudando o Cristo a arrebanhar as suas ovelhas. E você é uma. E nós somos outras. Isso é uma bênção, é uma benevolência do Pai para conosco. Há uma multidão de espíritos de luz, sob ordens de Jesus, para nos ajudar quando pedirmos. Disse Eliseu a Tomé,
Compete a ti aproveitar. E eu emendo para nós. Compete a nós aproveitarmos. Como? Nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldades, nos momentos de dor, de melancolia, de desespero. Busquemos Jesus. Busquemos uma prece. E alguém dessa multidão de espíritos que Eliseu falava para Tomé, virá em nosso socorro. Eliseu estendeu sua mão sobre a cabeça de Tomé e disse: Deus te abençoe. Que prece mais completa do que essa Tomé poderia querer receber. Deus te abençoe. Quanta energia Eliseu passou para Tomé naquele momento. E acrescentou suas últimas palavras. Nunca esqueças, serás chamado pelo Cristo, como nós agora somos chamados, para espalharmos a luz do Evangelho de Jesus. E Eliseu finaliza. Obedeça ao comando do Cristo. Eu estendo para todos nós, para mim também. Obedeçamos o comando do Cristo. E Eliseu se despede com um adeus. Naquele momento, a energia que Eliseu passou para Tomé foi tanta que o corpo de Tomé estremeceu no leito. E ele retomou os seus sentidos. E é aí que ele tem a conversa com os seus entes queridos, que pede água, pede alimentos, fala dos sonhos. E poucas horas depois já não tinha mais fé. Claro que Tomé ficou dias, semanas, meses, mergulhado nessa emoção que ele viveu. Tempos depois, Tomé é convidado por Jesus. E ele já tinha marcado isso em si, que deveria aproveitar. E tempos depois, convivendo com Jesus, ele lembrou da sua fraqueza espiritual, dita por Eliseu. Capacidade do perdão. E ele diz: Mestre, fale sobre o perdão. Que benefícios pode trazer o perdão para quem pede e também para quem concede o perdão? Tomé sabia da sua deficiência e Tomé estava diante do Cristo com a grande oportunidade de aprender a corrigir a sua fraqueza e dessa correção, desse aprendizado, se fortalecer na capacidade do perdão. Jesus, que já esperava por essa pergunta de Tomé, envolve Tomé com o seu olhar meigo de um rabi, de um Cristo, e diz a Tomé, suave, Tomé, perdão é uma chave que abre portas para a felicidade. Porque o perdão nos ajuda a esquecer as faltas que as pessoas cometem, mesmo que não dirigidas a nós. Ainda que a falta da pessoa não foi dirigida a você, você não comentará, você não criticará, você esquecerá. Na hora
eu lembrei de Jesus na cruz. Com toda a dor, todo o sofrimento físico, moral, espiritual, psicológico que ele passou daqueles momentos cruéis, desde o julgamento, coisas não verdadeiras. Perto do último suspiro, Jesus diz: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Quer dizer, ele pedia ao Pai que nos perdoasse. Então ele diz a Tomé: com o perdão, você vai esquecer as faltas que as pessoas cometem, ainda que não contra você, que dirá com você. É isso que Jesus quis dizer. Porque perdoar, Tomé, leva à tolerância. Sermos tolerantes, como o Chico uma vez disse. Se não dá para conviver com uma pessoa, tolere o jeito da pessoa, aceite como ela é. E aqui, ele diz, Jesus diz a Tomé, que perdoar leva à tolerância. E com a tolerância, chegamos à harmonia. Queremos viver em harmonia? Queremos os nossos lares em harmonia? Queremos os nossos locais de trabalho em harmonia? Queremos as nossas relações pessoais em harmonia? Passemos pela tolerância. Passemos pelo perdão, pela compreensão das pessoas como as pessoas são. A pessoa violenta, quando alguém a perdoa por seus atos, ela sente uma atmosfera benfazeja. Ela sente um bem-estar, um súbito bem-estar, que ela não sabe de onde. Mas é porque ela recebeu um perdão. E ao receber um perdão, no seu íntimo ela se desarma. E aquela pessoa que é violenta recebe uma fresta de luz, de amor, de perdão, que o perdão leva ao amor. E aquilo causa um bem-estar quando a pessoa esquece as faltas que ela cometeu. E a não cobrá-la pelas faltas cometidas, aquela pessoa, então, compreende que bênção é essa de poder perdoar. Preciso aprender, diz Jesus. A pessoa, por mais má que seja, ela vai querer reviver aquele bem-estar, ela vai querer reviver aquele clima benfazejo que o perdão de uma outra lhe levou. Então ela vai começar a olhar para dentro de si mesma e vai sentir vergonha das más atitudes que tomou. A sua consciência vai cobrar para que mude e ela por si só mudará. Não é você cobrando, não é você maltratando, não é você relembrando as más atitudes da pessoa que ela vai mudar, mas é você perdoando. É você fazendo com que ela receba aquele clima benfazejo, aquele clima de serenidade e paz. E uma autorreflexão de quem recebe levará a mudanças de atitudes, mudanças de pensamentos, mudanças de palavras. E vai procurar mudar em si, porque é tão bom ser perdoado. É um alívio na alma. Pensem na Ilse. 50 anos depois, ou mais de 50 anos, poder conversar com o Divaldo para acalmar o seu espírito. 50 anos de martírio, de
auto-obsessão, de auto-perseguição, de olhar para o espelho e não se perdoar por não ter acolhido a criança. Diz Jesus, quando a pessoa mergulha dentro de si mesma, é a consciência dela querendo desculpar-se dos instintos inferiores que a levaram a atitudes vergonhosas. Completa Jesus a Tomé dizendo, é assim que a alma vai se ajustando, quando a consciência é despertada e começa a cobrar. Então, o perdão, dando o perdão, é que encontraremos a felicidade e ajudaremos as pessoas a encontrarem as suas felicidades, a sua paz e harmonia. Então, que nós possamos enxergar no perdão a forma de ajudarmos as pessoas que ainda não compreenderam o caminho da luz, para que elas adentrem nesse caminho. Às vezes as pessoas querem mudar, mas não é com cobrança que nós vamos ajudar, mas envolvendo em climas de paz e de harmonia, de perdão, de serenidade, para que essa energia verdadeira que sai de nós possa adentrar numa frestinha pequenininha delas, que já é o suficiente para que a consciência delas trabalhe. Como é bom perdoar. Esqueceu do que eu fiz. Essa é a lição que Tomé traz para nós. Agradecemos a Eliseu ter aparecido a Tomé. Agradecemos a Tomé ter pedido a Jesus. E, sobretudo, a Jesus, o nosso agradecimento maior, por poder fazer refletir. É muito melhor estar na condição de perdoar. E não mais pensar, poxa, a pessoa me maltratou, me desrespeitou, me caluniou, me difamou. Vamos perdoar. Para nós é a chave da felicidade, disse Jesus. Para ele é um aprendizado a não mais ferir. Eu lembro muito de Sócrates nessa lição, quando preso injustamente, condenado à morte injustamente, a esposa foi visitá-lo e disse, fuja, Sócrates. Você não merece morrer. Você não fez nada. E ele disse, acaso você queria que eu fizesse? O problema dos maus atos são deles, não são meus. E ninguém morre. Ele já tinha noção que a vida continua. Ele já sabia pela filosofia da metafísica, tanto que sua filosofia encaixa no cristianismo e encaixa no espiritismo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 4. Sócrates e Platão, precursores do cristianismo e do espiritismo. Então, é um alívio poder multiplicar essa lição, que até aquece. É um alívio e que possamos multiplicá-la por onde passarmos. Assim, faremos pessoas melhores e uma terra melhor. Muito obrigado a todos. Se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Boa noite. A Val fez um comentário no chat. Ela disse que, desculpa, eu estava lendo.
dar boa noite a todos. Boa noite, Val. Interessante, ontem esse tema tanto apareceu no texto de leitura no Evangelho e hoje ouvi em algum vídeo. Acaso não existe, não existe mesmo. Acredito que seja mais fácil quando nos afastamos de quem nos magoou e com o tempo conseguimos nos reaproximar e nos perdoarmos e a perdoar o outro, penso eu. Eu diria que nós estamos engatinhando nas lições. Então, antes de agravar uma situação, é melhor que nos distanciemos, claro, porque agravar a pena agrava. Mas afastar para refazer, para reconstruir, para fortalecer e retomar. Porque Jesus ensinou, é melhor que se reconciliem aí na terra do que depois da morte. Fica mais difícil. É só lermos as obras espíritas como é difícil as pessoas se reconciliarem. Tem tantos romances espíritas, qualquer um que pegarmos, vamos ver como as marcas de uma vida não resolvida incomodam a vida seguinte e, às vezes, as vidas seguintes. Então, procuremos reconciliar nesta vida, nos fortalecendo, adquirindo mais conhecimentos doutrinários no Espiritismo, nos Evangelhos de Jesus, mas retomemos, sim. O esquecimento de vidas passadas é uma bênção. Já pensou? Camilo Chaves, que foi presidente da União Espírita Mineira, saber, no meio da vida dele, que ele foi Nabucodonosor, com as crueldades cometidas. Então, é uma bênção esquecer o passado. Confesso que eu não quero saber nada. O pouco que eu já descobri me incomoda. Me incomoda. E algumas pessoas acabei descobrindo porque já fomos e voltamos algumas vezes. Até na Roma Antiga andamos juntos. Então, mas felizmente, quando eu li Paulo e Estevão, fiquei feliz, porque o centurião que eu fazia parte como soldado romano conduziu Paulo, e muito bem conduzido, Cláudio Lísias, que é mentor de uma casa espírita, onde eu fiz escola de aprendizes do Evangelho. Então, isso me aliviou. Cruel seria se eu tivesse no time de Higino, que lançou o tórax de Jesus. Então, é bom não saber das vidas passadas. É bom saber que estamos hoje em contato com o Evangelho, procurando um caminho. Esqueçam o passado. A misericórdia de Deus não negamos. Emmanuel, na palestra feita sobre Emmanuel, não coube porque era tanta informação. Ele, às vezes, volta no tempo para se ver, assim como o procônsul, que foi a encarnação anterior do senador Publio Lentulus, tão cruel, tão apegado ao poder, na política, ele volta para ver como o Pai é misericordioso e o avanço que ele teve até chegar a Emmanuel. Mas passou como escravo Nestório, mas passou várias vezes pela Igreja Católica, foi amealhando o conhecimento. Nós também passamos. Hoje não somos maus, somos frágeis, né? Com tendência a tropeçar. Mas se buscarmos nos fortalecer na doutrina, com os bons espíritos, vamos também evitar os tropeços. Eliseu deixou claro a Tomé. Ele precisava ter vontade, nós também precisamos ter vontade. E temos, né? Estar aqui, terça-feira, 8, 9 horas da noite, em cima do Evangelho, é por vontade,
é por querer realmente melhorar. Gente, vocês estão vibrando tanto que eu estou suando aqui. Mônica, com você. Muito bom. Então, todos nós estamos sentindo, não é, essa energia tão boa, nos fortalecendo. E vamos nos unindo nesse instante para agradecer. Agradecer a Deus que na sua infinita misericórdia nos dá tantas oportunidades de aprendizado. Agradecer a Deus que sempre coloca em nosso caminho as situações, as lições que precisamos ouvir. Com certeza, na noite de hoje, esse exemplo calou fundo em nossos corações. E nós te pedimos, Jesus, que possamos aprender a nos amar, que possamos aprender a nos perdoar, a nos enxergar como seus filhos, tão necessitados ainda, mas que já temos o mérito de termos essa vontade de melhorar. Jesus querido, que a humanidade seja recoberta por essas vibrações de amor, pela esperança, pela paz, pela serenidade. Que todos possamos aprender a nos olhar e a olhar o outro com misericórdia, com compaixão, com tolerância, a fim de que possamos, Senhor, nos libertar desses sentimentos que ainda nos prejudicam tanto, que nos levam à infelicidade. Nós só temos a agradecer, Senhor. Que em nome de Deus, que em nome de Jesus, todos os corações desesperados sejam acolhidos nessa noite, pela misericórdia divina. Que essas vibrações possam ser estendidas a toda a nossa humanidade, a fim de que com tudo que estamos vivenciando, possamos aprender a sermos melhores. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o encontro de hoje, agradecendo o amparo do nosso querido mentor do Self, João José de Oliveira, dos nossos mentores individuais, que ao nosso lado nos inspiram e nos fortalecem, a toda a espiritualidade amiga, a todas as fraternidades amigas que trabalhem pelo bem da humanidade. Que assim seja.